Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto masculino feminino. Non, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas vivre, c'est ce que je disais, comme ça, sans tendresse. Il y a de quoi se linguer. O filme de Jean-Luc Godard, que tem 15 eventos precisos, de acordo com o subtítulo, e que quis ser um retrato dos anos 60, é um dos filmes centrais da primeira década de atividade do ícone da Nouvelle Vague e um olhar político sobre aquele tempo. O filme que podia chamar-se Os Filhos de Marx e da Coca-Cola e que faz então um retrato do tempo de Bond e do Vietnã, como às tantas também nos dizem no filme. E quem também ainda não tinha visto este filme é a Joana Moreira, jornalista do Observador. Vai haver spoilers na conversa, portanto, se não viram o filme, tratem disso e depois venham ter connosco. Joana, antes de mais, antes de perguntar em relação ao que achaste do filme, pergunto-te qual é que é a tua relação com o Jean-Luc Godard e a obra enorme, impossível de catalogar deste homem. Olá, Rui. A minha relação é complicada na perspectiva em que eu tenho um problema gravíssimo, que é eu gosto muito pouco de ver cinema em casa. Ou seja, eu acabo por me guiar muito dos ciclos, sou um bocadinho rato de ciclos que andam por aí pela cidade, para tentar ver os filmes que ainda não vi e, portanto, vi muito pouco de Godard porque estou sempre à espera de ter uma oportunidade de ver os filmes em sala. Okay. Por exemplo, tinha visto só o Acossado só há muito pouco tempo, foi para aí há 2 meses, porque apanhei num ciclo do Nimas. Sim, que eles trouxeram para aí 11 filmes do Godard. Exatamente. Sim. Portanto, a minha relação com a obra não é assim tão extensa, mas eu, ao contrário de ti, gostei muito deste filme. já vamos falar disso, mas o que é que achaste do Acossado também? Gostaste do filme? É um filme que eu também vejo haver muitas opiniões muito dispares. Eu gosto bastante desse filme. Sim, eu gostei muito desse filme. Eu acho um filme corajoso, acho que muito disruptivo, e ao ver o filme, percebi como é que ele influenciou tantos cineastas que lhe seguiram as pisadas. Eu acho que foi uma coisa mesmo bastante disruptiva. Acho um filme engraçado para se descobrir agora. Acho que ainda tem essa... foi um filme que não ficou datado, eu acho. Sim. Acho que mantém essa frescura, tem alguma graça. Eu revi o filme há pouco tempo e a ideia que tive é que parece que tu vês a história a acontecer, não é? Porque lá está, é o primeiro filme dele e marcou um ponto de viragem no cinema, isso de facto é incrível, mas então este masculino feminino, apesar de não o teres visto até agora, porque não deu para apanhar em sala, e desculpa se o viste em casa por minha causa para esta conversa, mas tu já conhecias este filme de alguma maneira? Sim, até pela questão da imagética, bem, acho que quase 90% direi das páginas que replicam estilos de filmes são populadas por filmes de Godard, não é? E este em particular era um que providenciou muitos estilos de filmes. Sim. E portanto havia toda uma imagética na minha cabeça deste filme, mas nunca tinha surgido ver. E devo dizer que não era de todo o que eu esperava. Ok. Sobretudo porque uma ideia que vem sido feita e que nós assistimos nos últimos anos quando se fala de cinema de Godard, e também das suas declarações em entrevistas muito polémicas, e há toda uma questão sobre a forma como ele retrata as mulheres na sua filmografia e como, o olhar masculino sobre as personagens femininas, e eu encontrei uma força neste filme que eu não esperava encontrar. Podemos falar disso mais para a frente, mas não podemos ir já por aí. Sim, podemos falar sobre isso. Perceber o que é que tu entendes por força, porque para mim pareceu-me, e até pegando nessa visão muitas vezes à beira ou mesmo misógina que o Godard tem, eu senti que estava a ver rapazes a falarem de mulheres de uma forma extremamente... parecia que estavam na escola primária. E, ou seja, é essa a profundidade que o filme traz das relações entre homens e mulheres, acho eu. Eu consigo encontrar isso que tu descreves e concordo. A nuance, ou seja, o que eu acho que contrabalança esse peso é toda a questão da contracepção e do aborto ou não. Isso, estás a falar daquele momento da entrevista, não é? Sim. Sim, esse é interessante. Aliás, uma coisa que eu acho muito curiosa é se por um lado, bem, para quem não viu o filme, podemos explicar que ele vai fazendo uma série de entrevistas. Sim, eu quero acreditar que e acho que é interessante também podermos ter liberdade para falar sem estar sempre a explicar às pessoas o que é que... Vamos acreditar que quem está a ouvir também viu o filme. Não te preocupes com explicações. Pronto, sendo assim,
ao longo do filme ele vai questionando sobre uma série de temáticas, inclusive políticas, por exemplo, e nós assistimos a alguma... eu não quero dizer infantilização, mas a forma como as mulheres nos são apresentadas são como não tendo opinião política, ou seja, a personagem principal, ele é uma pessoa altamente politizada, não é? Sim, o Jean-Pierre Léaud, sim. Muito, muito consciente politicamente, também pelo entorno da história de onde ele vem, não é? E as mulheres que ele entrevista, que ele questiona, demitem-se de qualquer tipo de opinião política. Mas uma coisa que eu acho muito curiosa é que todas elas têm uma opinião sobre métodos contraceptivos. São todas muito conscientes daquilo que é o seu corpo, que é uma coisa que nos anos 60, na verdade, não era assim tão comum isso acontecer. Nós estamos a falar de uma altura em que havia censura, estamos a falar ainda... antes da epidemia da SIDA, portanto, bem antes. A contracepção e os preservativos nem sequer é uma coisa altamente disponibilizada, portanto, todas elas têm uma opinião a dizer sobre um aparelho ou sobre a pílula, todas elas falam sobre isto, não é? E até chegarmos à cena final do filme, em que o poder está todo nela, e ela admite a indecisão, fazendo aqui um spoiler gigante, porque é exatamente assim que acaba o filme. Ou seja, há esse reconhecimento e conquista de poder de decisão. Ela, no final, a mulher, é ela que está a decidir aquilo que vai fazer. Isto num filme de 66. Isto, para mim, tem muito poder, sobretudo se nós pensarmos agora, quando acabámos de ter um ex-secretário de Estado do CDS, candidato à Aliança Democrática em Lisboa, a pensar que é urgente revogar a lei do aborto com um referendo, não é? Em Portugal. Exatamente. Uma lei de 2007. Portanto, acho um filme altamente pertinente, ainda que, como tu dizes bem, há situações que são simplesmente escabrosas, não é? Eu estou a pensar, por exemplo, naquele momento em que eles estão os dois num café e levantam-se os dois para ir roçar a mão nos seios da senhora quando vão buscar o açúcar, quer dizer, essa cena é um descalabro. Mas lá está, eu não... E isto se calhar também advém ter visto outros filmes do Godard em que estas questões aparecem. Eu não sei se a profundidade que tu encontras nas respostas das mulheres à volta dos métodos contraceptivos e etc, e do aborto e etc, se é mais extra Godard do que intenção do Godard. Por exemplo, há um filme dele dos anos 80 que se chama, que é uma época que ninguém gosta, que eu acho que até, se calhar há filmes dessa época que eu, dos que vi, gostei mais do que este. Em que há, que ele passa o filme todo, acho que é o Salve-se Quem Puder. São 7 ou 8 vezes. Que é o grande regresso dele depois de toda a cena militante. Exatamente. Sim. Em que ele passa quase o filme todo a associar mulheres com referências a sexo anal. Ele faz bué vezes ao longo do filme. É que eu fico a achar que aquilo é muito banal e simplista e que não está a dizer nada, percebes? E aqui eu sinto que aquilo que o filme tem de interessante não é tanto por culpa do Godard, é porque o filme, de certa maneira, faz o retrato de uma época e é interessante como documento de uma época, não só na parte da condição feminina, mas também naquelas referências muito ao de leve, à guerra do Vietnã e ao capitalismo e não sei o quê, mas é tudo assim muito atirado para cima, não é? Mas depois também falta aquilo que eu gosto no Godard, que é quando eu gosto mais dele, que é cinema. Para mim falta cinema. Ou seja, eu acho que o filme, como filme, é muito pouco interessante. E é isso que me desligou do filme, percebes? Ok, não senti isso. Falavas agora nestes apontamentos da Guerra do Vietnã, por exemplo. Esse foi outro dos momentos que me fez pensar, sobretudo quando há uma altura em que tu vês um carro, vou utilizar a expressão grafitado, que acho completamente errada, pessoas da arte urbana vão destruir-me. Mas eu de repente olhei para aquilo e quero dizer, aquilo é o que tu vês hoje quando andas por Lisboa e vês Libertem a Palestina e vês as guerras espelhadas nas ruas, não é? Ou seja, acho que... E também o filme procura espelhar, não é? É a juventude francesa nos anos 60, não é? Sim. Esse momento em que já és maior de idade, mas ainda não... Sei lá, ele nunca nos é admitido qual é que é a idade exatamente deles, mas há de ter que é quase 30 anos, há de ser uma coisa por aí, não é? Portanto, há uma consciência política que se está a formar, ao mesmo tempo uma revolução cultural ali à espreita, não é? Porque isto é anos 60, veio o maio de 68, está a 2 passos, portanto eu acho que é uma efervescência que não se, lá está, estamos a ser altamente condicionados do olhar que estamos a fazer deste tempo presente, mas talvez o filme também me tenha encantado por eu
ter encontrado uma identificação muito próxima com aquilo que vivemos agora, achar tudo muito próximo, de alguma forma. Mas é curioso tu dizeres isso, porque eu não gosto muito de ler demasiado sobre os filmes antes de fazer estes podcasts, mas acabei por encontrar uma outra crítica de pessoas que viram o filme na altura da estreia e viram 40 e tal anos depois, ou mesmo 50 anos depois. E acho que o Jonathan Rosenbaum e outras pessoas diziam que havia qualquer coisa no filme que era fresco e novo nos anos 60 que se tinha perdido. Que eu não sei se... Lá está, para mim, eu sinto que há ali um efeito que terá sido imediato para aquela época, que para mim é uma curiosidade. Eu não digo que o filme é mau, nem longe disso, nem que acho que o filme seja desinteressante, porque não é. Eu só encontro ali uma certa matéria sociocultural que não me preenche enquanto filme. Ou seja, por exemplo, eu estava a ver este filme e lembrei-me de outro que o Godard fez pouco antes ou pouco depois, que é o Weekend, fim de semana. Não sei se já viste esse filme. Não vi. Esse filme é fantástico, a primeira parte. A primeira parte é um engarrafamento gigantesco, onde tens imensas pessoas paradas no trânsito e várias situações a acontecerem aí. Essa primeira parte do filme é fantástica enquanto cinema, enquanto ideia, enquanto crítica da sociedade, está lá tudo. A segunda parte do filme é um panfleto político, em que de repente ele começa a tirar coisas à toa para fazer um ponto de situação, ou fazer um statement político, que acho que é muito simplista e vazio, como ele muitas vezes faz. Tanto que até culmina com uma parte que eu achei demasiado explícita e desnecessária, em que um porco é degolado. É assim uma coisa... que eu achei... Qual é a necessidade? Não havia... não é aquela questão de conservadorismo, mas pensei... Para que tu estares a sacrificar o coitado do porco para fazeres um statement? Enfim. Mas lá está. Aquilo que para mim o masculino e feminino foi a segunda parte do Weekend, e ainda menos interessante na parte formal e estética. Que eu acho que é quando o Godard é melhor, é quando consegue aliar as duas coisas. Uma boa mensagem e um bom sentido de cinema, que aqui é tudo muito... Pronto, é muito flat, não é? Mas só para perceber, então, para ti o sentido de cinema não pode, ou seja, não pode ser explícito, tem de haver subtileza, é isso? Não, é assim, pode ser explícito se eu achar que há interesse ali, percebes? No caso do Weekend em especial, acho que o degolar o porco era desnecessário e não acrescentou nada, percebes? Foi uma coisa de efeito, de choque, que eu gosto. Eu adoro filmes com sangue e nada contra, mas só achei que naquele contexto não fazia, para já não fez sentido para mim, e segundo não achei que fosse necessário. E no caso do masculino e feminino, para voltar ao masculino e feminino, acho que a parte política do filme é interessante, mas a forma como está feita e a simplicidade e o simplismo com que é feita muitas vezes é totalmente Godard, no sentido em que é muito a tirar coisas para a tua cara, para ver qual é que é o efeito, frases feitas, referências... Mas ele é o mestre dos aforismos, não é? Exato. Há um filme dele que se chama mesmo Nouvelle Vague, dos anos 90, que, se eu não estou em erro... e esse filme também não sou grande fã, porque todo o argumento do filme, todos os diálogos são citações de livros, o que é uma ideia interessante, mas o filme em si não é interessante. Mas cinematograficamente, se calhar, é mais interessante que o masculino e feminino. Ou seja, para mim o que falhou aqui foi não haver grande cinema, e também o conteúdo em si, apesar de ter a sua piada, não é? E lá está, como tu disseste bem, há pontos de referência com os nossos tempos que são interessantes de encontrar. Não encontrei mais do que isso. Pronto, basicamente. Por causa de falares desses... E o Jean-Pierre Léaud irritou-me muito neste filme. Desculpa. E eu gosto dele, mas ele aqui, não sei, aquele ar pomposo e armado, só me fez pensar nos colegas que eu tive na faculdade, que haviam uns que eram muito assim, e eu não tenho pachorra para aquele tipo de pessoas. Queres dizer algum nome? Não. Era uma espécie de status quo, estás a ver? Sim. Mas pronto, desculpa. Sim, eu estou a pensar numa pessoa em particular, mas vou abster-me. O Jean-Pierre Léaud... Só dirias se eu tivesse dito. Não? Só diria se eu tivesse dito, Está bem, mas não vou arriscar na mesma. O Jean-Pierre Léaud, que eu estive o tempo todo a pensar, sobretudo algumas cenas... já me lembro que cena foi. A cena em que ele está deitado na cama com as outras duas. Sim. Com elas as duas. Estava a provocar em mim uma sensação de déjà vu. Eu estava a pensar, caramba, eu vi este ator há muito pouco tempo, e também uma cena numa cama e não me consigo lembrar
E pronto, e eventualmente lá fui chegar. Eu estava a pensar na Mãe e a Puta, de 1973, que houve uma reposição, não há muito tempo. Sim. E tu foste ver? Sim, vi no Nimas. Eu acho que, sei lá, 2 anos, uma coisa assim do género. Mas foste lá à hora de almoço e saíste à hora de jantar, não é? Porque o filme é grande. É grande, sim. Mas vale a pena, já viste o filme? Não, ainda não, por causa disso, porque é grande. Pá, eu gostei Mas muito quero desse filme. ver, sim. Pronto, acho que deves desafiar alguém para essa empreitada. Mas dito isto, ainda assim, gostei mais dele na Mãe e a Puta. Aqui consigo perceber aquilo que queres dizer. Também acho que tem a ver com a personagem que é. Eu acho que não o torna necessariamente... lá está, ele compactua com as atitudes dos que estão à sua volta, não é? Portanto, tirando o endeusamento dele, ou paixão, o que queiramos chamar, pela personagem da Chantal, tirando isso, ele é bastante permeável, não é? O que o amigo lhe diz para fazer, ele faz. Portanto, ele comporta-se é um tipo extremamente influenciável, sim. Exato, ou seja, faz com que também não haja grande empatia pela personagem, tirando, lá está, quando ele está a prestar devoção a... e há bocadinho falámos sobre a questão das mulheres e eu não disse outra coisa que me ocorreu agora também, que é, além de terem poder sobre a questão do corpo, é o discurso de tomarem controlo sobre a informação. E eu penso, sobretudo, numa das cenas, que é quando... eu não me lembro do nome da personagem, mas que ela lhe diz... deixa-me ver se eu consigo recuperar a conversa. Que ele lhe pergunta com quantos homens é que ele já dormiu. É que ela já dormiu. E ela o priva da informação. E ela diz-lhe... não tens nada a ver com isso. E ele continua a questionar e tentar tirar-lhe mais informação. E ela demite-se absolutamente de providenciar qualquer tipo de informação. Ou seja, acho que há um controlo que não seria expectável por um filme dos anos 60 e daquilo que seria o olhar masculino. Mas lá está, eu acho que isso é extra Godard, estás a ver? Eu não sei se... não sei... Foi o Godard que fez o filme. Foi o Godard que fez o filme, sim, claro. E também... Ele gosta muito dos intertítulos e usa muito no filme, esqueci-me de dizer isso há pouco. O Jean-Pierre Léaud é um tipo engraçado porque ele começou muito novinho no Truffaut, nos 400 golpes, que é a pior tradução, porque acho que o título original, Quatre Cents coups, é uma expressão, uma frase feita, um provérbio, uma coisa assim em francês, que não se traduz por 400 golpes, é uma coisa diferente. Desculpa só interromper-te, já tiveste a oportunidade de ver o casting dele no YouTube para este filme? Para os 400 golpes? Sim, já vi. É uma delícia. Já vi. E eu gosto muito dele nesse filme e vi os outros que ele fez com o Truffaut dessa série, do Antoine Doinel, Os Beijos Roubados, que é Apanhar o Maio de 68. Adoro Os Beijos Roubados. E eu também gosto dos outros dois, O Amor em Fuga e O Domicílio Conjugal, acho que são um bocadinho menosprezados e não deviam. Gosto muito dele nos filmes do Truffaut, gosto muito dele noutras situações, mas aqui, lá está, também é aquele efeito das personagens dos filmes de Godard, que são muito demarcadas para serem desagradáveis. Eu não sei se é desagradável porque é para mim ou se é porque é a intenção do realizador. Estou ali no meio, estás a ver? Ou seja, não percebo se o Jean-Pierre Léaud aqui no filme para o Godard é uma sátira ou se ele concorda com este tipo de personagem, percebes? Fiquei ali um bocado no misto. Eu agradeço a subtileza. Eu acho que quando tu não consegues perceber exatamente de que lado é que estás, ou quando até mudas de lado perante uma personagem, eu acho que isso é de valorizar. Lá está, sobretudo se falarmos dos tempos de hoje, que temos arte tão simplista e tão diretamente a dizer-te como é que tu deves pensar, como é que tu deves posicionar, o que é que tu deves achar disto ou daquilo. Acho que aqui há um questionamento. A moral não te é entregada de bandeja, não é? Sim, ou seja, és forçado a pensar sobre... E eu acho que o caso da personagem é... Dessa personagem acontece isso. Houve vezes em que eu consegui compreender a motivação e houve outras em que a forma como ele tratava a outra rapariga do filme, que agora não me recordo o nome dela, é absolutamente inaceitável. A Marlène Jobert. Exatamente. Pronto, estava a ver aqui o DVD. Mas sabes que o Godard, e voltando aos tempos da faculdade, porque acho que faz sentido, porque o Godard... Tu tiraste que recurso já agora? Eu tirei jornalismo. Onde? Na Escola Superior de Comunicação Social, Okay. E depois na FCSH. Ok, então, mas fizeste mestrado na FCSH? Pronto, eu fiz licenciatura na FCSH
e havia muito o culto ao Godard, como, era daqueles alvos quase inatacáveis, não podias dizer mal dele. E eu percebo o charme, e há filmes dele que eu adoro, já disse o Acossado, mas o Pierrot Le Fou, o Desprezo, mesmo o Alphaville, que é assim uma coisa muito estranha, tipo ficção científica. Vou ver amanhã. Vais, olha, muito interessante esse filme. Mas eu sinto que às vezes eu perco-me, ou aliás o Godard perde-me, quando... E já vi filmes completamente estapafúrdios dele, filmes que não fazem absolutamente sentido nenhum, que são praticamente um devaneio em forma de filme, mas em que eu me senti mais envolvido do que aqui, em que supostamente a mensagem está muito mais direcionada. E ele está a tocar numa série de pontos, não é? Tanto que são 15 vinhetas e algumas estão muito direcionadas nesse ponto. Mas lá está, acredito que seja um problema meu e não do filme. Mas lá está, eu sentia que o Godard é quase daqueles realizadores que tu numa certa cinefilia és quase obrigado a gostar. Ou seja, e a tentar, antes de compreenderes, tens de perceber o que é bom, e às vezes não é assim que as coisas têm de ser feitas. Mas isso, não é? esse fenómeno acontece com uma série de realizadores que são sim. cristalizados, com o Bergman, com uma Exato. série deles. E isso, quer dizer, sobretudo vindo... quer dizer, para falar sobre isso tens de falar das questões de privilégio, não é? Sim. É, se estás a falar com alguém que nasceu num entorno em que via Godard em casa, ou Bergman, que ia com os pais ao cinema, ou alguém que, posso dar o meu exemplo pessoal, que sempre cresceu a ver o cinema como entretenimento e não espaço de pensamento, isso, a tua relação com o cinema vai ser radicalmente diferente, não é? Sim. De repente, quando és confrontado com um filme do Godard, exige-te um nível, se calhar, de veres o filme 3 vezes. Para haver uma compreensão que se calhar outra pessoa que vem de outro entorno terá outro. Sim, mas acho que nem é tanto a divisão entre cinema de entretenimento e sabes que eu com o avançar da idade, e sou mais novo do que tu, mas estou-me a fazer mais velho, mas com o avançar da idade eu tenho estado cada vez mais a pensar que essas divisões não fazem muito sentido, porque há cinema de entretenimento que te pode provocar milhentas sensações e dar uma experiência extraordinária até como pessoa, como ser humano. Tipo. E há filmes que estão mais fechados numa gaveta de quererem ser art house ou aqueles chavões e acabam por não te dizer nada. Acho que todo o tipo de cinema, tal como todo o tipo de literatura, tal como todo o tipo de música, pode ter as suas coisas boas e as suas coisas más. E aquilo que me atraía no Godard, quando eu comecei a ver os filmes dele, era justamente essa fusão entre arte menor e arte maior. Ou seja, entre as referências dos policiais, mesmo da banda desenhada, uma vez ou outra, com ideias políticas, ideias sociais. E este filme para ti não é uma boa concretização disso? Não. Que curioso. Porque lá está, porque me falta... Porque tu aqui tens tudo, não é? Tens o Marx, tens a Coca-Cola, tens a Pepsi, tens os Beatles, tens o Vietnã. Mas imagina, eu disse há bocado, o filme podia chamar-se Os Filhos de Marx e da Coca-Cola, e que é de facto o que está escrito. Este filme podia-se chamar Os Filhos de Marx e da Coca-Cola. E tu há pouco falaste dos estilos, não é? E dos filmes de Godard terem estilos espalhados pela net. Tu podes tirar um estilo e tens a mesma mensagem. Ou seja, não precisas de ver o filme para encontrar aquilo. Aliás, atrevo-me a dizer que há filmes que são melhores em versão estilo. Pois, e eu sinto que este filme é melhor em versão estilo porque, curiosamente, depois quando comecei a pesquisar algumas coisas sobre o filme, foram-me aparecendo imagens e fiquei, de facto este diálogo, agora vendo assim, isto é interessante. Mas no filme, faltou-me algo mais, e deve ser mesmo por não ter entrado, talvez por estar à espera do entusiasmo e também por ouvir tanto falar deste filme como um dos pontos maiores da obra do Godard. Se calhar estava à espera de um entusiasmo que o filme não queria dar, ou então não, porque já percebi que há muita gente também teve a mesma reação que eu. Pois, talvez, eu acho que também vimos o filme numa altura em particular. Houve alguns diálogos que ficaram comigo, por exemplo, quando a dada altura ele diz algo do género: mata-se uma quantidade de gente e é-se um conquistador, mata-se todos e é-se Deus. Quer dizer, quando estamos a falar de reparação histórica de colonialismo na última semana, de repente aquilo fica, se calhar se tivesse visto o filme há um mês ou dois, ia ficar comigo de outra forma. Mas lá está, essa frase
É interessante e é que boa. está mal citada, de Está certeza. mal citada que é Stalin. Acho que a frase original é: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a morte de milhares é uma estatística. E acho que ele fez ali uma variação. Acho que são referências todas muito giras, mas percebes? Só que lá está, eu vejo-as num estilo e é-me igual. E é isso. Por exemplo, eu vejo estilos do Pierre Rolfou ou do Acossado ou do Desprezo, etc. E o filme não se esgota aí. Eu acho que este filme esgota-se nas ideias, percebes? Sim. E na exposição das ideias desta forma muito simplista e superficial, por vezes. Que no caso do Godard não vai beneficiar nada ao senhor, não é? Até porque o senhor já morreu, para quem não aqui chegou, não é? Por decisão sua também, quem quiser também investigar sobre isso é fácil de perceber. Exatamente. Isto porque, explicando, ele optou pela morte medicamente assistida, que é legal na Suíça, mas no caso dele não beneficia desta popularidade dos selos na net, mas eu acho que isso é uma coisa que os realizadores atualmente até se calhar devem pensar sobre isso, não é? Porque há um impacto em ter um estilo bonito numa comunidade de cultura e arte out there, não é? Portanto, eu acho que isso, na perspectiva de marketing e comunicação, se calhar para os realizadores hoje em dia isso é relevante. Agora falaste da comunidade de cultura e arte, eu não sei porque lembrei-me de outro filme do Godard, que é o Banda à Parte, também que foi um filme que, além de ser muito conhecido, influenciou muito o Tarantino e que deu nome a uma produtora portuguesa. Exatamente. E à produtora do Tarantino, mas o Godard só se queixou do nome da produtora do Tarantino, nunca falou da produtora portuguesa. Que é um filme, lá está, que também é assim meio sátira, e eu sinto que é a versão melhor do masculino e feminino, ou seja, não porque toca em tantos temas, porque não toca, mas tem uma execução mais interessante. Ou seja, tens lá a superficialidade política, social e etc., mas está feito com muito mais graça e as personagens são melhores. Também tem a Ana Karina, e a Ana Karina melhora qualquer filme, mas não é por isso. Tem um espírito, tem uma energia que muitos filmes dele desta altura têm, que eu senti ausente deste filme, mas claramente é o filme que ele queria fazer e pronto, eu é que não entrei nele. Falaste aí da Ana Karina, mas eu devo dizer que eu gostei muito da protagonista deste filme, da Chantal. Eu acho que ela vai muito bem, e acho que da mesma forma que o Acossado, agora falando aqui de uma questão altamente superficial, mas muito relevante para o cinema, que é a questão estética, não é? E de figurino, cabelo, etc. Da mesma forma que o Acossado teve um impacto muito grande de ter uma personagem absolutamente feminina, de cabelo curtíssimo. A Jean Seberg, sim. Sim. Aqui, neste caso, o cabelo dela também que ele funciona muito bem on-screen. Eu acho que não sei se na altura teve algum impacto na época, como teve na altura da Seberg, toda a gente se pôr a cortar cabelo. Mas aqui eu acho que criou também um lastro estético para o que veio a seguir, eu acho que sim. Mas podemos concordar que ela não canta nada de jeito, pois não? Podemos concordar. Mas é muito... o tipo de canto dela é muito daquela época também. Havia muitas... Estava-me a lembrar como é... Ela cantava melhor, a do Tu les garçons. Ela cantava melhor, mas era assim, uma voz muito suavezinha, muito baixinha. Houve um momento que eu achei muito curioso, que é... o momento em que o Jean-Pierre Léaud está naquele salão de jogos e aparece um tipo que o assalta, mas depois acaba por dar uma facada em si próprio. O que é aquilo? Não percebi. Pois nem eu. Não percebi. Mas estás a ver, mas é nesses momentos que o Godard me ganha, só porque quando é... Porque o que é que se está a passar? Não sei, pronto, olha, aconteceu. Sim, ele ainda se aproximou e depois abandonou só. Sim, não faço ideia. O meu momento desse género foi quando eles se meteram numa cabine para tirar uma série de fotografias e depois, na verdade, a rapariga queria só perceber se ele lhe pagava para ela mostrar os seios. E pensei, ok, certo, não percebo bem de onde é que isto vem, mas com certeza. Eu gostava de ver o resultado das fotografias, já agora, porque eles foram lá para dentro. Sim, que na verdade foi uma coisa que se perdeu, não é? Antes havia imensas caixinhas desse género no metro e desapareceram. Foi nisso que eu pensei. Enfim. E sabes que quando vejo estes filmes que são muito marcadamente um retrato do seu tempo, e também aconteceu-me isso quando estava a ver ontem o masculino e feminino e também pensando naquilo em que o filme se insere, que é a Nouvelle Vague, toda a revolta em relação a um certo cinema que se fazia e etc.
Mas lá está, eu sinto que filmes como este, apesar de terem sido muito revolucionários à época e terem sido o retrato de uma geração, não é? Sinto que se calhar envelheceram pior do que alguns dos filmes que eles supostamente criticavam que não era assim que se devia fazer o cinema, sabes? Aliás, entretanto, isso ao longo dos anos tem sido criticado. Houve um documentário do Bertrand Tavernier, que é A Viagem pelo Cinema Francês, em que ele fala dos realizadores de que a Nouvelle Vague não falava, e de facto, apesar de haver alguns que se enquadravam naquela ideia de cinema do papá e do cinema francês de prestígio que não devia ser feito, havia muita coisa boa que a própria Nouvelle Vague desconsiderou. E fico só com uma certa pena quando... uma certa pena que se calhar até sinto também às vezes com o Tarantino. E estou a falar do Tarantino, que anda a ler uma BD sobre ele, que é aquela coisa que até se refere aqui no livro de: eu estou a fazer os filmes cheios de referências, se calhar há pessoas que vão ver os filmes agora e não percebem as referências, mas gostam do filme na mesma. E eu sinto isso um bocado com o Godard, que é, ele tem lá muitas referências, que algumas eu até percebo e entendo, tipo cinematográficas e tal, mas que se calhar hoje em dia passam um pouco como se fosse uma criação dele, que não é. Percebes? Lá está, mas esse é o perigo das referências no geral, não é? Sim. Eu percebo isso. Eu não sei se disse alguma coisa que fizesse sentido, mas pronto. Não, eu percebo o que é que tu queres dizer. Eu tenho tido essa reflexão até nos últimos tempos, que tenho andado a escrever bastante sobre teatro. E, por exemplo, aqui há uns meses vi uma peça que era muito referencial. E até certo ponto percebo. E aquilo tem uma concretização, que é: há uma fatia do público que vai perceber todas as nuances daquele espetáculo, mas essa fatia é um nicho, é 1/10 das pessoas que estão numa sala, não é? E lá está, não sei, o teatro é muito diferente porque resume-se àquela récita e já ninguém vai ter oportunidade. Bem, claro que há gravações e a RTP Palco faz um trabalho meritório em ter algumas peças disponibilizadas, mas é muito diferente veres a peça, não é? Claro. Portanto, quem percebeu a referência, estando ali, percebeu. Quem não percebeu, não vai haver outra oportunidade. O filme, tu tens isso, não é? Daqui a 10 anos, se calhar houve referências que não tiveram a pujança e o fulgor que nós achávamos que íamos ter, ao ponto de resistir sequer à passagem do tempo. Portanto, aquilo que agora tu vês numa revista e achas uma graça, ver o Adão e Silva num scuba diving fato, não é? Que era o caso. Se calhar daqui a 20 anos, quem é que se vai lembrar porque é que aquilo teve graça, não é? Sim. No caso do Tarantino é ainda mais complexo, porque ele não podemos fazer uma comparação direta, não é? Sim. Mas acho que ele é muito mais referencial do que o Godard. Ele vai ao ínfimo pormenor. Sim, e é mais referencial até de rato de cinemateca. Sim, não é? totalmente. Eu acho que há referências que ele deve colocar, sabendo plenamente que só ele e mais 3 gatos pingados é que vão perceber que aquilo está no plano, não é? Sim. Mas há algo no qual estejas a pensar em particular que tenha envelhecido mal, do Tarantino? Não. Nem é questão de tanto de... Eu misturei aqui duas coisas diferentes. É os filmes que são o retrato de uma época e os filmes que são uma miscelânea de referências. Okay. No caso do retrato da época, estava a falar mais do masculino e feminino, que não é assim tão referencial quanto isso. Tem algumas referências, mas não é dos filmes mais referenciais do Godard. Lá está, aquele do Nouvelle Vague, que é só citações de livros. No caso do Tarantino, eu não acho que nenhum filme dele tenha envelhecido, mas, por exemplo, há pequenos pormenores de que as personagens fazem, nem que seja aquele showdown do Reservoir Dogs que não é dali, vem de outro filme. Há pequenos pormenores que se calhar até o melhor exemplo que tenho para te dar não é do Tarantino, é do Spike Lee, o Do the Right Thing. Nunca vi esse filme. Viste. Há um tipo que tem duas coisas duas soqueiras, exatamente, que é Love and Hate. Ele começa a dizer: vou-vos contar a história do amor e do ódio e não sei o quê. Aquela cena é literalmente do filme The Night of the Hunter, que ele tem tatuado nas mãos Love and Hate e explica e faz as coisas com as mãos a explicar. Aquilo é quase papel químico, a mesma cena. Eu já conheci pessoas que achavam que aquela cena tinha sido criada pelo Spike Lee. Percebes? Pronto. Se calhar até o melhor exemplo que eu consigo dar é esse. Pois, mas isso é sempre um risco, não é? Yeah. Tens agora isso na cultura popular, também há uma música da Bárbara Bandeira com o Dillas, em que o Dillas, isto não tem nada a ver com a conversa que nós estamos a ter agora, meu Deus, para onde nós fomos. Mas há um verso do Dillas nessa música
que acham muita graça, mas que é uma citação direta de uma música do hip-hop super antiga portuguesa. Sim, o hip-hop tem samples e Exatamente. todo um manancial. Por exemplo, eu hoje na rádio passei uma canção, porque o Frankie Valli fazia 90 anos hoje, então puseram-me lá o Baggin dos Four Seasons, e aquilo que eu disse foi para a minha geração, e eu só há poucos anos é que percebi que aquela canção não era um hit dos anos 2000, que há uma versão que tem rap e etc. Que é o Baggin, pronto, que é uma canção dos anos 60 que não tem muita, só não tem a parte de rap, mas lá está, eu para mim durante muitos anos eu achava que aquilo era uma canção original dos anos 2000, mas não, era dos anos 60. Porque o nosso universo referencial tem a ver com os nossos consumos, não é? Claro. Por exemplo, não sei qual é que é a ordem daqui do teu podcast, mas um dos episódios que já gravaste é do Trainspotting. Obviamente a tua relação com aquelas músicas, para mim, por exemplo, eu sempre que ouço aquelas músicas, o meu universo vai imediatamente para os filmes. Sim, E tu sim. claramente já terias ouvido as músicas e não tinhas essa mesma relação com a canção, portanto. Menos aquela canção de quando ele está em Londres e é uma canção de Eurodance dos anos 90 com aquela montagem, isso vou sempre associar ao Trainspotting. Não sei, também gostei de ver a Brigitte Bardot neste filme e não estava à espera. Não estava à espera dela aparecer, e é isso que eu gosto no Godard, esses imprevistos. Não sei se foi antes ou depois do Desprezo, mas achei curioso. Eu acho que é anterior ao Desprezo. Eu acho que sim. Já viste o Desprezo? Não, nunca vi. Vale a pena. Isso vale a pena. Também gostava de voltar a ver agora para perceber o que é que ia achar. Mas eu acho que esse está no ciclo agora, acho que consegues apanhar. Sim, tenho de ir. Que esse beneficia de se ver no grande ecrã, de facto. Tu costumas ver no grande ecrã? Ou... Eu gosto de ver no grande ecrã, mas não consigo ir a tudo, não é? Por acaso, o meu problema é que ultimamente nem tenho visto assim tantos filmes quanto gostaria. Alguns vejo em casa, infelizmente, mas sim, e o Desprezo é daqueles filmes que merece ser visto no grande ecrã, de certeza. Eu acho que foi um bombom ver a Brigitte Bardot, também não estava à espera, de repente quando ela disse o nome dela e de repente aparece, Sim. ela de facto enche uma tela. Sim. Acho que é daquelas pessoas que, caramba, é indiscutível que é uma estrela. Sim. Acho que... E que teve uma participação no Desprezo que foi muito controversa. Eu acho que até o filme foi proibido em Portugal, porque ela aparece nua. Acho que foi a imposição do produtor que disse ao Godard: ok, faz o filme que quiseres, mas a Brigitte Bardot deve aparecer nua. E... Aliás, eu acho que esse papel era para a Ana Karina e ela que recusou. Ok. Foi o que eu li algures. Não sabia. Sim, não sabia. ela recusou e acho que isso até aumentou o interesse do Godard nela, na verdade. Sendo que, falavas de ser proibido, este filme também foi proibido a menores de 18 anos, Pois. quando na verdade, quer dizer, fala-se de aborto e de métodos contraceptivos mas É porque as crianças são muito suscetíveis. Caramba. Não podem. Se bem que neste DVD é maiores de 12. Portanto, Claro. maiores de 12 podem ver. esse DVD foi editado quando? Em 2011. Certo. Tu não achaste que a personagem feminina, que é a Chantal, não é? Chantal Goya, foi uma espécie de substituição para a Ana Karina? Não achei. Não? Ok. Não sei, é que acho estranho porque ele fez tantos filmes com ela nessa altura e de repente, não sei se foi naquela altura da cisão entre os dois ou... Mas... Não senti isso. Também porque, como a Chantal é cantora e esta personagem é... nós não explicámos, pronto, assumimos que as pessoas já viram, quem está a ouvir Sim. já ouviu o filme, não é? Também, senão, a quantidade Sabes, de spoilers... é aquele gosto de tu ouvires uma conversa em que sabes do que as pessoas estão a falar. Certo. Isso é giro, mas pronto, continua. Sim. Mas pronto, isto para dizer que como a personagem dela é uma cantora em ascensão, não é? Está a tentar lançar-se, uma cantora pop, para mim fez muito sentido que fosse esta pessoa, portanto nem sequer me passou pela cabeça. Não, eu gostei dela no papel e de facto aquilo que tu disseste do penteado dela e se calhar marcou ali qualquer coisa. Tens mais alguma coisa para falar sobre o filme? Que entanto nós já nos divagámos bastante. Divagámos imenso. Não, acho que fiquei muito surpreendida com o filme. Eu achei que ia gostar muito menos. Lá está, porque também tinha andado a ler bastante sobre o Godard e a forma como retratava as mulheres, então estava à espera de uma coisa muito pior. E muito mais que eu fosse dizer, meu Deus, que problemático. E ainda assim houve alguns momentos, não é? Como aquele que falámos do café, Deus do céu. Mas no geral gostei muito do filme, por acaso. Acho que altamente recomendável. Não dou estrelas porque não sou crítica, mas gostei muito do filme. Falando dessa relação
da forma como o Godard filma as mulheres ou fala das mulheres, dos filmes que tu viste dele, além deste, sentiste esse desconforto em algum momento? Não em particular, mas eu acho que não vi aqueles que são mais suscetíveis de... Também acho que isto é uma mera apreciação minha, não tem qualquer tipo de dado estatístico, Sim. mas acho que esses filmes também são tendencialmente menos escolhidos para os ciclos, menos suscetíveis de causar polémica. E consigo perceber porquê. Mas isso é uma coisa que eu tenho alguma pena, não é? No caso do Godard até, na verdade, isso é uma escolha dos programadores. Mas, por exemplo, eu que tenho esse hábito de ver muitos filmes em sala, assumindo, claro, que vou ficar muito menos cinéfila porque me proponho esta parvoíce, mas, por exemplo, eu sei que no caso dos realizadores em vida há uma tentativa de controlo por alguns dos filmes que vão para ciclos. Por exemplo, não vou aqui nomear, mas há um filme de um realizador português que eu estou a tentar ver há muito tempo e que nunca consegui ver, porque já percebi que sempre que há ciclos e retrospectivas ele evita que aquele filme seja passado. Pois, há realizadores que de facto têm isso e depois há aqueles casos, por exemplo, agora vai voltar a aparecer o filme dos Beatles, o Let It Be, que esteve 50 e tal anos sem ser visto, porque os Beatles, o filme saiu, foi polémico, eles tiraram de circulação e assim teve até o Peter Jackson pegar lá nos brutos de filmagens desse filme e fazer o Get Back e ter corrido muito bem, e agora finalmente vamos poder ver esse filme passado 50 anos, mas isso, enfim, há muitos casos assim. O Jerry Lewis também tinha um filme que ele nunca chegou a estrear e que só deixa que seja visto 10 anos depois da sua morte, que acho que vai ser agora, portanto, enfim. Não sei bem o que pensar sobre estas questões, na verdade. Por um lado, o lado jornalístico em mim libertem a informação, que queremos ver tudo. Claro. Por outro lado, não faço ideia o que é que será produzir uma obra artística e a relação que tu crias com esse objeto, portanto... Sim, mas a questão é que nós não estamos a falar de um livro, não é? Quer dizer, podemos falar do caso do Kafka, ele não queria que quase tudo fosse publicado, ou tudo, e foi o amigo dele que decidiu publicar as coisas dele, depois do Kafka morrer, não é? Quer dizer... Também tiveste este caso agora do Kubrick também, do livro do Kubrick também, que vai ser... Sim. E é assim, eu acho que no caso de um filme, como tu já tens uma equipa envolvida, acho que por respeito à equipa, tu tens de disponibilizar a coisa, mesmo que tenhas uma relação difícil. Não acho que já puseste a vida de várias pessoas ali a ocuparem-se pelo teu filme durante imenso tempo. Engafetar o filme para que ninguém o veja, acho que não é muito justo para quem trabalhou nele, acho eu. É uma leitura, acho justo. E os filmes que viste do Godard foi tudo dos anos 60 ou coisas mais recentes também? Sobretudo dos anos 60, sim. Dos anos 80 ainda nunca vi nada em particular. E entre os anos 60 e 80 houve aquele período super politizado e eu por acaso nunca vi, tenho alguns desses filmes, mas... nunca vi. Acho que tenho muita curiosidade em ver o Maoísta ou a Maoísta, porque acho que vai ser só pessoas a ler o livro vermelho, mas lá está. Eu, por mim, eu engulo tudo o que ele queira dizer, desde que também seja interessante na parte do cinema, pronto. Sim, sendo que há um consumo de... Lá está, nós queremos uma ideia, há uma ideia cristalizada do Godard também por tudo aquilo que há de entorno, além do cinema, não é? Sim. Não é daqueles realizadores que se resignou e que não aparecia no espaço público, como existe, não é? Não, era uma pessoa que dava entrevistas, que falava. E que ao contrário, por exemplo, do Truffaut, não é? Há sempre aquela rivalidade. O Truffaut foi-se tornando cada vez mais um realizador do sistema, digamos assim. Tanto que ele, às tantas, nos anos 70, disse que se soubesse o que sabia hoje, quando era crítico dos cahiers do cinema, não tinha sido tão agressivo com alguns filmes como foi. Pois, nós nem sequer falámos sobre isto, sobre o facto do Godard também vir da crítica de cinema, não é? Tal como o Truffaut, que também é uma perspectiva curiosa. Até podemos pensar, porque a sua própria relação com o espaço público e o espaço mediático, não sei se não terá origem também no facto de ele próprio vir daí e haver um respeito por isso, não é? Sim. Porque há realizadores e artistas no geral que se demitem dessa conversa de falar sobre as suas obras, não é? Sim, mas enquanto que o Truffaut foi se tornando cada vez mais mainstream e teve uma carreira bastante sólida até ao fim da vida, o Godard, eu não sei se ele se fechou numa persona, numa personificação exagerada dele próprio, e com os seus devaneios,
Mas deu origem a alguns momentos muito caricatos, como por exemplo nos anos 80 ele levou com uma tarte no Festival de Cannes, já viste esse semente? Acho isso hilariante. Sim. Eu, a propósito de agora virmos do teu generoso convite para vir a este podcast, fui ver algumas entrevistas do Godard e uma coisa que eu estava a reparar nos comentários no YouTube havia muitos em que falavam da arrogância do Godard e havia um comentário muito pertinente que tinha a ver com, de facto, nós expressamos-nos de forma diferente consoante a língua que estamos a falar. E havia alguns comentários que falavam como ele soa muito mais arrogante a falar em francês e nas entrevistas em inglês ele parecia uma pessoa muito mais serena, sensata, e eu achei isso curioso porque de facto na tua própria língua exprimes-te de outra forma. Havia um nível de constrição quando estás a falar em inglês e de facto das entrevistas que eu ouvi, curiosamente ele pareceu uma pessoa mais ponderada quando era interpelado pelos jornalistas ingleses. Achei com alguma graça. Mas acho que isso por acaso é engraçado porque eu acho que o Godard era uma personagem tão à parte que eu nem consigo dizer que ele era arrogante, ele estava na dele, percebes? Eu já vi entrevistas dele, então as últimas, eu não sei de que raio é que ele está a falar, porque ele depois começa numa coisa, depois está aí, como nos filmes, começa a ir para uma coisa, está aí para outra e depois acabou por não dizer nada. E eu acho que ele é tão, e é isso que o torna para mim fascinante, para o bem ou para o mal, é que de facto não houve mais ninguém, nem vai haver mais alguém como ele no cinema. Tipo, como pessoa e com os filmes que fez, e por muito que o tentem imitar, não vão conseguir ser como ele foi. Mas dizes a nível de obra, de filmografia? Sim, de obra e de pessoa. E acho muito curioso que ele de facto se tenha mantido até ao fim, talvez cada vez mais radical na sua abordagem, cada vez mais afastado do mundo de uma forma que eu não acho sensata. Não sei se sabes, há aquela história da Agnès Varda, que fez um filme que é O Olhares de Lugares, que é com um artista que não me estou a lembrar agora o nome, e há um momento em que eles vão bater à porta da casa do Godard e ela está a chorar. Eu chorei, eu vou ser gozada depois de dizer isto, mas eu chorei a ver essas imagens. Mas é muito triste. Essas imagens comoveram-me imenso. E quando tu chegas a esse ponto em que és uma pessoa que se quer excluir do mundo para manter uma certa persona tua, isso. Mas aí eu acho que sobre isso, eu acho que há uma pequena história sobre isso, porque o marido da Agnès Varda era também amigo do... O Jacques Demy, sim. Sim, exatamente, eles eram também amigos, e acho que há uma história qualquer, eu não fui apurar a veracidade disto, é uma coisa que eu tenho na cabeça, mas não consigo pôr de pé exatamente os factos, mas acho que há uma história de quando ele morreu, o Godard deixou-lhe um bilhete de despedida ou algo do género, que era, acho que dizia apenas o restaurante onde eles se costumavam encontrar, e a Agnes levou aquilo a mal por ter sido uma despedida simplória. Sim. E acho que houve assim uma interpretação qualquer entre eles. E eles. ele acabou por fazer a mesma coisa quando ela foi lá, deixou uma nota. Sim. De facto, não sei, Por oposição, se alguém for pesquisar este vídeo tristíssimo da Agnes vai ir bater-lhe à porta, há vídeos muito felizes dela com o Manuel Oliveira, ou seja, esta oportunidade de ver, que são maravilhosos. Portanto, esses vídeos são o contraponto de alegria. Sim. São deliciosos. Manuel Oliveira de guarda-chuva. Mas lá está, estás a ver, e a Agnès Varda era uma pessoa também com cinema muito próprio, ideias muito próprias, mas acho que, pronto, era sinónimo de humanidade, que acho que o Godard não era, mas que ao mesmo tempo é isso que o torna fascinante para mim, que é tipo um acidente de carro que não consegues parar de ver. E de facto é isso, acho que não vai haver mais ninguém como ele, e ele é sinónimo dos anos 60, é sinónimo de todas as revoluções. A carreira dele desigual e contraditória também é sinónimo do avançar dos tempos e as cisões que ele teve com o resto da Nouvelle Vague. Mas pronto, tudo isto para dizer que não fiquei fã do masculino feminino. Só porque tu agora falaste da questão do... António Pedro Vasconcelos, vamos falar dele? Não, lembrei-me só porque falaste do acidente, não consegues parar de olhar. E a propósito de retrospectivas, ter visto outro dia pela primeira vez Um Lugar do Morto, que ainda não tinha visto. Já viste esse filme? Já. Pronto. É ok. Meu Deus. Acho que ele fez melhor. A sério? Acho que sim. Ok. Porquê? Diz lá. Nada, eu gostei muito desse filme. Ok. Não achaste o final um bocado parvo? Não. Não?
Não vamos fazer spoiler. Não, porque, não, deste porque não vamos fazer. comprometeu deste não vamos episódio, não tem de ser Falamos em spoiler. off. Mas de facto é engraçado trazer o António Pedro Vasconcelos porque ele também é muito sinónimo. Houve muita gente que ficou magoada com ele quando ele começou a fazer filmes como O Lugar do Morto. Precisamente. Pois. Que eu acho um filme estupendo. Acho altamente subvalorizado. Ok. Eu gosto do filme, é um bom filme. Mas não sei. Aliás, arrisco-me a dizer que acho que é o filme do António Pedro Vasconcelos que eu mais gosto. Ok. Estou a pensar que outros filmes dele é que vi. Vi o Jaime, vi o Call Girl. Não viste Os Imortais? Vi os Imortais. Se calhar gosto mais dos Imortais. Pois. Gosto mais dos Imortais, que tem o Nicolau Brenner num ótimo papel. Se bem que aquele cartaz parece um filme porno. E os créditos do filme são em Comic Sans. Mas sim, acho que se calhar gosto mais desse filme. Mas também não acho que seja uma coisa incrível. É bom. É um bom filme. Muito bem. Mas sim, mas é interessante porque de facto também o António Pedro Vasconcelos morreu há pouco tempo e sempre foi uma pessoa muito ainda mais contraditória do que o Godard, porque ele claramente teve ali uma cisão com um movimento Tu que falavas há pouco da cisão mainstream com aquilo que é o cinema dito autoral. Sim, ele teve isso muito evidente. Sim. Mas era um tipo também fascinante em todas as suas contradições, que também defendeu o Godard nos anos 80 quando houve a polémica do Eu Show de Maria, mas depois também disse mal do Godard depois disso. Eu acho que são essas pessoas contraditórias que cada vez mais me fascinam. Sim, nós queremos é desprendimento para as pessoas dizerem efetivamente aquilo que pensam. Exato. Isso é que é de valor, digo eu. Olha, não sei se tens mais alguma coisa. Nós estamos aqui a divagar como os filmes do Godard, portanto faz todo o sentido. Alguma coisa mais que queiras acrescentar sobre o masculino e feminino? Não, acho que é um ótimo filme. Convido todos a verem este filme e a seguir discutiremos. Está bem, eu vou rever um dia destes e voltamos a discutir. Agora em off vamos falar sobre O Lugar do Morto. Porque estou muito curioso, Joana, obrigado. Foi uma ótima conversa e pronto, vemo-nos no cinema, não é? Com certeza.